Você já parou para pensar que a gente mal conhece a pessoa que mora bem ao nosso lado? Eu moro desde pequena na mesma casa e é em um bairro bem calmo. As pessoas não costumam morar por muito tempo aqui. Além da minha família, são apenas mais 2 ou 3 que ficaram no bairro. Há algumas semanas, um homem se mudou para a casa ao lado. Apenas ele e seu gato. Pelo que vejo, ele trabalha durante a noite e dorme durante o dia. Então, quase não se vê ele pela rua. Até hoje troquei apenas algumas poucas palavras com ele, em alguns raros encontros, como no mercado ou na padaria. Para mim, parece bem estranho ter alguém que dorme a 2 paredes de mim e eu mal conheço. A opinião sobre ele pelo bairro é normal, todos o julgam um homem simpático. Ninguém nunca o viu bebendo, nem trazendo ninguém para casa ou qualquer coisa do tipo. A única coisa que se vê é ele indo ao trabalho e fazendo compras. O resto do tempo, ele costuma passar dentro de casa. Na verdade, ele parece um pouco solitário. Eu nunca cheguei a trabalhar. Quando ainda era pequena, eu fui atropelada por um carro. E nesse acidente, acabei perdendo uma das minhas pernas. Hoje em dia, eu já estou acostumada com a prótese e quase consigo fazer tudo sozinha. Na verdade, eu tenho que admitir que eu sou grata por ter perdido apenas uma das pernas, porque eu poderia ter morrido naquele dia. Eu juro que aquele homem viu eu e minha mãe andando na rua quando o carro dele veio na nossa direção. O carro bateu na gente e acabou esmagando a minha perna contra uma árvore. Pelo fato de ter dificuldades para caminhar por muito tempo, eu não tenho muito o que fazer a não ser observar as pessoas e conversar com os vizinhos. Parece meio estranho dizer que o meu maior entretenimento é observar a vida das pessoas, mas eu gosto de imaginar como seria se eu pudesse levar uma vida normal. Me incomoda um pouco ver alguém como o homem da casa ao lado, que tem a oportunidade de fazer o que quiser com a sua vida e mesmo assim fica trancado dentro de casa. Quem me dera ter essa opção. Parece que ele tá desperdiçando a vida dele. Ou escondendo alguma coisa. Acho que eu preciso tirar essa dúvida. Aqui em casa somos 4. Eu, minha mãe, meu irmão e meu namorado. Mas eles não são exatamente pessoas com quem eu possa conversar. Então eu costumo ficar entediada com muita frequência. E hoje não estava sendo diferente. Eu estava procurando alguma coisa para fazer quando eu escutei um barulho estranho vindo da casa do vizinho. Parece que ele estava arrastando alguma coisa pela casa. E isso me deixou um pouco curiosa. Eu olhei pela janela. Eu vi ele carregando um saco enorme. Mas o que podia ser isso? Mas algum tempo se passa e eu escuto vários barulhos estranhos vindos da casa. Sons de serra batidas e outras coisas estranhas. Eu espero que ele esteja apenas fazendo uma reforma na casa. Ele sai para trabalhar e tudo parece normal. Devo estar imaginando coisas. É difícil confiar em alguém sobre quem não se sabe nada. Mas uns dias se passam e eu não sei, a cada dia esse homem parece agir de uma forma mais estranha. Estou começando a ficar com medo. Hoje, quando ele sair para trabalhar, eu vou dar uma olhada, ver se eu vejo alguma coisa de estranho. Ele já saiu fazem alguns minutos. Eu peguei uma lanterna e uma faca e eu vou até lá. Pular a cerca pode ser um pouco difícil para mim, mas eu preciso saber o que está acontecendo lá. Eu tento entrar pela janela, mas eu acabo derrubando algumas coisas. Acabei quebrando um vaso de flores. Vou limpar tudo isso o mais rápido possível e esperar que ele não imagine que alguém esteve aqui. Eu andei pela casa e não vi nada de suspeito, mas alguns cômodos da casa estavam trancados. E se eu tentasse abrir, ele ia saber que eu estive aqui. Então achei melhor ir para casa. Por causa disso, acabo indo dormir muito tarde e no outro dia durmo mais do que eu deveria. Acordei com o som de alguém me chamando na frente de casa. Quando eu olho pela janela, é ele. Merda, parece que ele sabe de alguma coisa. Eu vou até o portão e tento agir normalmente.
Ele parece furioso, me diz que sabe que eu estive lá e que eu apareço nas câmeras, que se ele me visse perto da casa dele de novo, ele ia chamar a polícia. Mas que droga, eu nem fazia ideia que ele tinha câmeras na casa. Com certeza ele deve estar escondendo alguma coisa. E eu precisava ser mais cuidadosa com isso. Eu não posso deixar ele chamar a polícia, eu preciso fazer alguma coisa. Antes disso, eu preciso de algo contra ele. Ele não pode vir até aqui me ameaçar assim. Comecei a vigiar a casa cada vez que ele saía. E eu deixei que ele visse todas as vezes. Eu hackeei as câmeras dele e apaguei os arquivos na nuvem. Ele não podia mais me ameaçar com isso. Não tinha mais nada contra mim. Eu era só aleijado da casa ao lado. Depois de alguns dias, ele vem até a frente da minha casa e começa a gritar. Fala que se eu não parar de vigiar ele, ele vai tomar uma atitude. Os vizinhos vêm e alguns deles começam a ligar para a polícia. Afinal, durante vários dias, eu disse aos vizinhos como eu tinha medo daquele homem, que já tinha ido uma vez até a minha casa me ameaçar sem que eu tivesse feito nada. Vendo ele pela segunda vez na frente da minha casa gritando novamente, os vizinhos não podiam deixar de tomar uma atitude. Por causa da quantidade de pessoas ligando, a polícia apareceu em minutos. Eles o mandam entrar em sua casa e dizem que se ele não acabar com isso imediatamente, eles o levarão preso. Ele tenta fazer algumas acusações, mas sem nenhuma prova, então a polícia não leva em consideração. Mas alguns dias se passam e ele continua insistindo que não é coincidência sairmos para o mercado na mesma hora e eu estar sempre na varanda toda vez que ele sai para trabalhar. Então ele decide se mudar dali. Mas eu não posso deixar esse homem ir embora e sair por aí inventando histórias sobre mim. Nunca houve nenhuma reclamação dos meus vizinhos e vai continuar assim. Eu decido ir até a casa dele essa noite e deixar uma lembrança para ele. Quando ele chega de manhã, eu ouço ele entrar em casa e começar a gritar. Eu ligo para alguns dos vizinhos e falo o que eu ouvi. Muitos também o ouviram gritando. Eu digo quanto eu estou com medo e eles vão para suas janelas. Depois de verem aquele homem tentando pular um muro entre as nossas casas, eles começam a chamar a polícia. A porta dos fundos está aberta e ele entra sem nenhuma dificuldade. Eu começo a suar frio. O que ele vai tentar fazer? Será que a polícia vai chegar logo? Eu sinto a sua mão em meu ombro. Então tiro a faca debaixo do travesseiro e atravesso em seu pescoço. O mentolo realmente achou que eu ia ficar deitado esperando que ele fizesse algo. Me certifico de colocar suas digitais na faca, que tirei da sua própria casa na noite anterior, quando matei seu gato e deixei no sofá da sala. A polícia chega e ele já está morto no chão do quarto. Tive que fazer alguns cortes em mim mesma para causar o mínimo de impressão de que ele me atacou. Sentei ao lado da porta e chorei até os policiais me levarem para fora. Enquanto passo pelo corredor, me certifico de que a porta do porão está bem trancada. Eu não quero que a polícia resolva fuçar onde não deve. Acho que eles teriam uma má impressão se vissem minha mãe e meu irmão lá embaixo. Até hoje, a única pessoa que os viu foi meu namorado, e ele não aceitou muito bem no começo. Se eu não tivesse jogado da escada, acredito que ele teria saído por aí contando absurdos sobre eu guardar os corpos da minha mãe e do meu irmão, de quem ela estava grávida de 7 meses quando o carro que me deixou sem uma perna passou por cima dela. Eles retiram o corpo dele da casa e a casa ficou um tempo isolada. Acredito que para perícia, mas não tinha muito o que ver. Afinal, foi apenas legítima defesa. Ele invadiu minha casa com uma faca e eu só me defendi. Depois de 2 dias eu estou de volta em casa e a casa do lado está novamente à venda. Espero que os próximos vizinhos sejam mais interessantes. Hello, this is Greg and I'm calling you from Spark. So how are you? Good, thanks. How are you?